Diante de tanta beleza, um caminhante, um viajante exclamou: é o céu despencando, a natureza em convulsão. Nessa luta horrível se elevam colunas d'água a uma altura inimaginável, velando a nitidez das formas abruptas dos rochedos, dando ao cenário um toque impressionista e de mistério. Essas palavras, minha gente, foram ditas para contemplar e para exclamar a beleza de Sete Quedas, que há 40 anos nos deixou, quer dizer, foi afogada pelo lago de Itaipu. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história dessa milenar cachoeira que deixa tantas saudades até hoje. Bom, muitos cientistas dizem que a formação de Sete Quedas aconteceu há milhões de anos. A estimativa é que sejam 120 milhões de anos. Por aqui nunca houve vulcões, mas existia lava, muita lava. E foi com essa lava que foi formados os paredões de Sete Quedas. Aconteceu, grosso modo, não sou cientista, mais ou menos assim. Essa lava que surgia do centro da Terra, jorrava ininterruptamente, mas houve um período de resfriamento da Terra e essa lava acabou formando o basalto, uma rocha negra e super resistente que deu origem aos paredões das quedas. A água, nesse desnível entre o Alto e o Baixo Paraná, foi fazendo o resto, esculpindo uma das maiores belezas da natureza. Quem não é de Guaíra, ou quem é de Guaíra e não conheceu Sete Quedas, as gerações mais novas, com certeza não fazem ideia do tamanho que foi Sete Quedas. Sete Quedas foi, segundo o Guinness Book, o maior salto, a maior cachoeira, a maior catarata da Terra. Seu volume d'água de 13 milhões de metros cúbicos por segundo é simplesmente o dobro das cataratas do Niágara, a segunda colocada, e quase o triplo das formidáveis cataratas do Iguaçu. Bom, os primeiros homens que viveram pós-período de formação das Sete Quedas, coletores, não tiveram tempo para deixar registrado o que sentiam ao ver Sete Quedas. Seus descendentes, os indígenas, sim. Eles conheceram Sete Quedas, propagaram suas lendas até a chegada do primeiro homem branco. A gente não sabe exatamente. Oficialmente, em 1525, veio Aleixo Garcia, um náufrago português, a serviço da coroa espanhola, que naufragou lá em Florianópolis, conheceu os indígenas, que o levou pelo caminho do Piabiru, cujo um dos ramais era aqui em Guaíra. Ele documentou os Sete Quedas quando viu essa maravilha e batizou de Cataratas do Rio Paraná. Sete Quedas, com esse nome, só surgiu muito tempo depois, em 1882, no Tratado Pós-Guerra Cisplatina, pelo qual se dividiram imaginariamente as águas do rio ao meio. E aí há três versões para o nome. Uma, que à distância se viam 7 colunas de vapor. Outra, em que seriam 7 os corredores principais pelos quais escorrem suas águas. E ainda a noção cabalística que inspira o número 7. Né? A cabala, aquele método judaico, né? De dizer que o 7 então era infinito. Jesus dizia que devo perdoar 7 vezes, mas não apenas 7, mas 7 vezes 70. Então 7 seriam infinitas, porque eram inúmeras quedas mesmo. Divididos em 19 saltos, 7 quedas, era uma trilha muito longa, você levava mais de 1 hora para fazer ela completa, porque ao contrário das cataratas, quando você tem uma visão panorâmica, para ver 7 quedas você tinha que andar por ilhas, ilhotas e uma caminhada extensa aí entre Brasil e Paraguai, aqui na região de oeste do Paraná, aqui na fronteira, aqui em Guaíra, e que era realmente um espetáculo. Bom, Sete Quedas, com a sua força, a força das águas do Rio Paraná, já foi objeto de estudo há muito tempo. O Brasil, buscando seu desenvolvimento desde a era Getúlio Vargas com o processo de industrialização, precisava de mais energia para dar conta de seus propósitos. É por isso que no governo Juscelino Kubitschek foi encomendado o primeiro estudo, batizado de Usina de Sete Quedas, que era para justamente aproveitar o potencial energético do Rio Paraná
principalmente neste trecho que compreendia as 7 quedas. O primeiro projeto foi de Pedro Rupp, aí já no governo Jânio Quadros. Ele projetou uma usina totalmente nacional que desviaria as águas do Rio Paraná no lado brasileiro e que não destruiria 7 quedas. Bom, Jânio renuncia, entra o presidente João Goulart. O João Goulart contrata outro engenheiro, Marcondes Ferraz, o nacionalista ferrenho também, e que projetou então várias pequenas usinas em cascata que dariam as mesmas condições ou próximas do que a Itaipu, preservando também 7 quedas. E aí João Goulart, não contente com o projeto brasileiro baseado nesse estudo de Pedro Rupp, aprofundado por Marcondes Ferraz, ele resolve contratar outras empresas. Vem até uma empresa japonesa que faz o Guaíra Power Project, que também eu tenho aqui o croquis com a imagem, que seria um projeto com um muro protegendo as quedas e que também desviaria parte das águas, preservando assim as 7 quedas também. Porém, o João Goulart vai além, encomenda outros projetos de outros países. E aí, gente, a gente vai ver a Guerra Fria, pasmem vocês, a Guerra Fria tendo influência sobre 7 quedas. Guerra Fria, relembrando, era aquela briga ideológica, comunismo, capitalismo, União Soviética e Estados Unidos. O que isso tem a ver com Guaíra? Bom, a princípio nada, mas os russos que detinham uma grande tecnologia nas hidrelétricas resolvem visitar aqui e dar o seu palpite, fazer o seu projeto e a sua proposta. Isso irritou profundamente o então ditador Alfredo Stroessner, que desde 1954 governava o Paraguai. Lembrando que essa ditadura do Paraguai foi a mais longa, foi até 1989. O Stroessner, um anticomunista ferrenho, achou um absurdo estes vermelhos comunistas estarem na metade de suas águas e provoca o governo brasileiro dizendo que isso não poderia acontecer porque uma usina teria que ter participação paraguaia. Afinal de contas, o Paraguai era dono da metade do Rio Paraná, pelo menos neste trecho que compreendia exatamente as 7 quedas. Bom, neste caso, ele relembrou uma outra cláusula. Estava para fazer 100 anos do fim da Guerra do Paraguai. E nos tratados de guerra ficou decidido que ou o Brasil indenizaria o Paraguai pós 100 anos, ou devolveria suas terras anexadas num trecho ali do Mato Grosso. Bom, aí nesse meio tempo, minha gente, houve o golpe militar, né? Houve o regime militar ascende ao governo, depondo o presidente João Goulart, e os militares começam a considerar as tratativas do Alfredo Stroessner. Primeiro, retirando o projeto russo da pauta, e segundo, entendendo que eles precisariam mesmo, de certa forma, compensar o Paraguai. E a saída foi, então, um outro projeto, esse sim, ainda mais robusto, que daria também uma margem para uma boa propaganda, né? Fazer a maior usina do mundo. Só que com o custo de destruir, de afogar as nossas 7 quedas. Foi esse projeto que acabou vingando. Em 1973 foi assinado o Tratado de Itaipu, Tratado da Ata do Iguaçu, que foi o que oficializou então a construção dessa usina, que daí tem a participação paraguaia e que por isso tem essa cláusula especial com o Paraguai, porque envolve todas essas questões pós-guerra. Bom, gente, durante muito tempo, muita gente não acreditava que isso acontecesse. Se você dissesse para alguém lá no Salto Maria, no Oliveira Velho, que uma usina que era feita lá em Foz do Iguaçu iria destruir suas propriedades, alagar 7 quedas, provavelmente eles ririam. Mas foi exatamente o que aconteceu. Este projeto acabou afogando as nossas 7 quedas. Nessa época, gente, houve resistência? Houve. Houve algumas pessoas que ousaram sim levantar suas vozes. Foi feito aqui em Guaíra o Quarupi, um evento organizado por ambientalistas, e que Quarupi significa um ritual indígena de sepultamento. Eles fizeram simbolicamente, mas vamos lembrar, a gente vivia num período de regime militar e questionar não era muito permitido. Teve até o caso de um vereador aqui chamado Jeremias Lobato, que também foi uma das vozes ferrenhas da nossa Câmara contra o projeto. A iniciativa de tentar sensibilizar o país chegou até Carlos Drummond de Andrade, chegou até o Jornal Nacional,
E muitos jornalistas e turistas do mundo inteiro passaram a vir para Guaíra em grande quantidade. Porém, nessa época, o Parque Nacional de Sete Quedas estava meio abandonado, ele estava com os dias contados, então o governo não estava dando a mesma atenção, ao mesmo tempo em que mais gente vinha visitar a cidade. Isso culminou no trágico acidente de janeiro de 1982, quando uma ponte rompeu e morreram 32 pessoas nessa que é considerada até hoje a maior tragédia do Paraná. Felizmente, pescadores na hora, inclusive um deles, o João Mandi, ficou famoso por isso, enfrentou a fúria das águas e conseguiu salvar 6 pessoas. Dessas 32 pessoas, 3 corpos não foram identificados até hoje, são os famosos túmulos anônimos que estão no nosso cemitério local e que não foram, essas pessoas não foram identificadas até hoje, ficam aí como fantasmas, mais fantasmas dessa lembrança. Bom, essa resistência acabou irritando parte dos militares. General Costa e Silva, tido como um herói em Foz do Iguaçu, batiza o nome de um famoso hospital e ruas, ele era o general responsável pela Itaipu. Ele comandava Itaipu, a futura usina de Itaipu, ele estava encarregado de tocar esse projeto. E ele disse exatamente assim, eu trago o trecho aqui para vocês saberem. Guaíra não perde muita coisa, porque lá o turismo é fraco. Turismo existe em Foz do Iguaçu, cidade bem equipada para atender aos visitantes das cataratas. Outro trecho. Umas cachoeirinhas não podem parar o progresso do Brasil. Além do mais, não vamos destruir Sete Quedas, vamos apenas transferi-las para a barragem de Itaipu, que, com o vertedouro, substituirá a beleza dos saltos de Guaíra. Palavras de General Costa e Silva, não por acaso, persona não grata em Guaíra naquela época, daquela Câmara do Jeremias Lobato que eu mencionei. No dia 13 de outubro, há exatos 40 anos, eram fechadas as 12 comportas de Itaipu, entre as 5h45 e 5h53 da manhã. Naquela época se achava que em 90 dias estaria consumado e criado definitivamente o lago de Itaipu. As cheias do Rio Paraná não permitiram, foi muito mais rápido do que as pessoas pensavam. Em 14 dias era finalmente sepultadas as nossas 7 quedas, nossas formidáveis 7 quedas. De lá para cá, Guaíra perdeu a sua importância turística, busca retomar até hoje e certamente estará no caminho, mas foi amputada metade da nossa história. Jamais fomos indenizados como deveríamos. As 8.519 propriedades rurais e urbanas são lembranças hoje, muita gente que não foi devidamente indenizada. E Guaíra só recentemente conseguiu uma pequena recompensa, melhorando sua indenização, os famosos royalties que Itaipu paga para a cidade de Guaíra. Porém, nós perdemos na questão social, na autoestima do guairense, em valores incalculáveis, como monetarizar tamanha beleza, como pagar por algo que nós jamais saberemos, que nos daria retorno, inclusive financeiro, para além do financeiro. A maior do planeta, ser a maior catarata do planeta, já seria motivo suficiente para Sete Quedas estar num livro didático, ser lembrada. Há um movimento em Guaíra, de um tempo para cá, que eu até entendo que foi um contraponto ao pessimismo que tomou conta da cidade. Que era, olha, nós não temos 7 quedas, nós temos que esquecer 7 quedas. Eu acho que nós não devemos esquecer 7 quedas, nós precisamos cobrar 7 quedas. Nós não temos um museu que garanta essa memória, nós não temos isso nos livros didáticos do nosso Brasil e precisamos relembrá-la ao mundo. A memória de 7 quedas ainda pode render muitos recursos para Guaíra. Ter um museu decente, a visitação à memória desse lugar precisa ser lembrada e precisa ser levada a sério. Guaíra finalmente esboça novos caminhos. Realmente nós temos ainda o Parque Nacional de Ilha Grande, o Rio Paraná continua aí lindo, a cidade oferece todo o seu potencial, inclusive o desse lembrar de 7 quedas. Porém,
sempre vai ficar uma dor, como um filho que a gente perde, né? Tem uma música muito bonita que diz que a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Essa é uma bela definição para a palavra saudade. Mas que usemos essa saudade para frente, que a gente possa olhar para trás, vislumbrando o nosso futuro, eternamente sete velas.